Se você quer entender a história da imagem profissional, como se formaram todas as referências que a gente usa hoje em dia e como usar isso a seu favor, então vem comigo. Meus amores, Lu Moreira de volta aqui com vocês com mais um vídeo para te ajudar a entender todo o universo da moda, imagem, brand, enfim, esse casamento perfeito que vai te ajudar a entender tudo que nós usamos até hoje, como chegamos até aqui e como usar isso a seu favor para brilhar nos palcos da vida, como eu costumo dizer. O primeiro passo é entender uma transição importantíssima que aconteceu do século XVIII para o século XIX. E ali, ainda no século XVIII, a gente tem 1789, a Revolução Francesa acontecendo. Então, a Revolução Francesa, nós não vamos aqui entrar em detalhes, a gente pode fazer um vídeo só falando sobre isso. E aí conta aí para mim nos comentários se vocês querem que eu faça esse vídeo, mas nós vamos entender de forma bem simplificada que a Revolução Francesa foi uma tomada do poder que fez com que se alterasse completamente o sistema de poder, o sistema político na França. E da França para o mundo, as modificações foram se espalhando e houve uma verdadeira transformação nos costumes a partir do século XIX, principalmente. Um outro fator muito importante que é a aceleração do desenvolvimento industrial, da chamada Revolução Industrial, que não aconteceu dentro do século XIX apenas, como muita gente diz, mas na verdade ela vinha em desenvolvimento e ela tem o seu grande boom no século XIX, um momento auge. Então aquela pessoa que antes se destacava apenas por pertencer a uma família nobre, na verdade isso começa a se alterar. Há uma mudança na visão das posições sociais, dos papéis sociais. E as profissões, né, o desempenho financeiro acaba sendo muito importante a partir dali. Era importante mostrar que você tinha dinheiro. Então, a gente vai entender que se a partir dali é importante mostrar que você tem um bom resultado profissional, que você ganha muito dinheiro, sendo o dono de uma fábrica, sendo um advogado, sendo, né, diversas profissões a gente vai ter aí envolvidas, então a imagem daquela pessoa precisa contar um pouco disso, né? Então ela tinha que se transmitir, os homens, por exemplo, tinham que transmitir uma imagem muito sóbria, muito voltada para o trabalho. E qual foi a grande ferramenta para isso? A alfaiataria, minha gente. Então nós vamos ter ali o terno como o grande símbolo, né, desse homem profissional e bem sucedido, que era o mais importante. Não era interessante mais a partir dali que o homem se enfeitasse tanto como ele se enfeitou em outros momentos, como no período barroco. Vai aparecer um exemplo aí para vocês. Então os homens deixaram de se enfeitar tanto e passaram a ter uma imagem mais sóbria, mais profissional. E aí a mulher fazia o quê? Se enfeitava para mostrar que os homens da família tinham poder financeiro, eram bem-sucedidos, então as mulheres ganharam esse papel. Ah, mas espera aí, Lúcia, então você vai falar agora só da imagem dos homens, né? A imagem profissional dos homens? Não, nós vamos chegar nas mulheres, mas tem uma transição, sempre tem uma transição. O que a gente vai ver ao longo do século XIX é que essa imagem do homem profissional e bem-sucedido, ela era representada pelo terno e gravata. E isso vai apenas se alterando o estilo, vai ficando cada vez mais sóbrio ao longo do século. E a mulher vai se enfeitando cada vez mais ao longo do século para demonstrar esse poder financeiro da família, do marido, do pai. De repente você pode perguntar, mas no Brasil também? Sim, no Brasil também, tá, gente? Independente de clima, independente de qualquer coisa, a moda ela tem um poder gigantesco, tá? Então por isso que eu acho que é tão importante a gente entender tudo isso. Vamos lá, entrando no século XX, o que acontece? O homem continua nessa trajetória de mostrar imagem profissional e até hoje, né, gente, é um símbolo muito forte, um homem de terno e gravata. A gente vai ver isso começar no universo feminino nas classes mais baixas. Então a gente primeiro vai perceber que ainda no século XIX, essa mulher ela ganha ali um precursor do taillé, que é esse terninho feminino que a gente vê hoje em dia. E essa mulher ela acaba levando esse traje para o universo do trabalho, já que era mais prático do que o que se tinha até então. E depois, uma camisa com uma saia rodada passa a ser o outro código visual. E aí pensem aqui comigo, o que a gente vê hoje em dia quando a gente pensa na imagem profissional, o que vem à cabeça logo de cara? O terninho feminino e uma boa camisa com uma saia, uma calça. Não é isso, gente? Então começa lá essa sementinha. Por que começa nas classes mais baixas, diferente dos homens? Não era bem aceito, não era de bom tom, como se dizia na época, que a mulher trabalhasse. Por quê? Porque ali ela feria a imagem desse homem que era o provedor da família, que era bem-sucedido. As mulheres de classe alta não trabalhavam. E qual foi a grande virada? Foi durante a Primeira Guerra Mundial, onde mesmo os países que não foram afetados pela guerra, a gente vai perceber que isso reverbera, isso tem um eco, né? Então ali as mulheres
tiveram que assumir o lugar dos homens, tiveram que assumir todas as funções necessárias que estavam em aberto naquele momento. E ela se descobre, ela percebe que ela pode muito mais longe, ela percebe que ela pode fazer muito mais do que ela imaginava e do que era permitido pela sociedade. A partir disso, a gente vai ver a alfaiataria feminina se desenvolver. Grandes mulheres como Chanel nos anos 20, que como grande criadora de moda, trouxe para suas coleções, trouxe para o seu visual roupas muito práticas, muito funcionais e que acabaram ajudando a formatar essa imagem profissional. E as mulheres, o movimento feminista foi crescendo, né, de uma forma muito forte a partir dali. E a gente vai perceber que na Segunda Guerra Mundial isso se intensificou ainda mais e se consolidou. Então, a mulher na Segunda Guerra Mundial, que foi ali de 1939 a 1945, mais uma vez teve que assumir o lugar dos homens e se descobriu ainda mais, né? Fez muito mais do que na Primeira Guerra, que foi de 1914 a 1918. Apesar de nós termos tido no pós-guerra, a partir de 1945, um retorno da mulher muito feminina, muito voltada para o lar, para a família e com um visual muito romântico, nós vamos ter ainda essa trajetória, né, da mulher entrando no trabalho. Isso não para, isso vai devagarinho ali, né, se semeando e aumentando a cada dia. Apesar de ainda termos tradições muito fortes naquele momento, de tudo que a mulher podia ou não podia fazer, e quando a gente chega nos anos 60, que é um período assim, extremamente revolucionário, que vem com uma nova juventude, que já se formava ali nos anos 50, então essa nova juventude também trouxe novas ideias, e a imagem profissional vai se configurando voltada muito para a alfaiataria, ferramenta-chave até hoje. Nos anos 70, que é o auge dessas revoluções, a gente vai ter ainda mais essa mulher já ocupando o seu lugar. E a gente vai ter uma grande ajuda aí do criador Yves Saint Laurent, que ainda nos anos 60 criou uma versão feminina do terno masculino, já com uma calça, né, que era uma grande mudança. E aí a calça cabe uma historinha à parte, que vocês vão ver no próximo vídeo dessa série. Fiquem ligados aí. Então, a gente vai perceber que essa mulher se masculinizou um pouquinho, mas manteve o seu lado feminino, com cabelos ondulantes, e maquiagens e tudo mais. Pegando emprestado peças do guarda-roupa masculino, mas mantendo o seu lado feminino. E aí, nos anos 80, o boom, né, o grande boom. Então, essa mulher, ela pôs as ombreiras, ela deixou os ombros largos para mostrar toda a sua força. Ela já está ali tomando conta do pedaço. Nos anos 90, ainda mais, e sempre assim, mudando apenas um pouco o formato. Como a gente vai ver nos anos 70, um terno um pouquinho mais ajustado. Nos anos 80, aquelas peças mais soltas e com ombros largos. Esses ombros são muito simbólicos, né? Demonstra força. Até chegar ao dia de hoje, onde a gente tem todo o impacto da alfaiataria em todos os trajes que a gente usa para os homens, para as mulheres, as camisas. Então tudo isso vem se desenvolvendo nessa trajetória que eu contei aqui de forma bem resumidinha, mas fica comigo que vem muito mais nessa série. Se inscreve no canal, clica no sininho e vem comigo nessa jornada.